Senhor Jesus, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Marcos 9, 17 diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, ela é maravilhosa, ela está cheia de sabedoria. A tua palavra realmente mostra o poder de Deus, mostra o poder de Jesus. A tua palavra nos ensina, nos doutrina do Jesus que a gente pensa que ele é sempre daquele jeito, né? Eu acho que a gente imagina Jesus sempre aquela mansidão, né? Sempre aquela calma, e de fato Jesus ele é manso, né? Calmo, ele é humilde, né? Jesus cumpriu toda a lei, ele tinha o Espírito de Deus, né? Ele era obediente, ele era homem, mas ele era o Filho de Deus e estava na condição de homem. E na condição de homem, ele sempre optou por obedecer a Deus, sempre optou por ouvir o que o Pai falava. Interessante que Jesus disse: as palavras que eu te digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, ele é que faz a obra. E no versículo 19, Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali, disse: ó geração incrédula, chamou eles de incrédulos. Ó geração, porque eles não conseguiam expulsar um demônio, por essa situação, né? Ó geração incrédula, o que será que está no meio, que está aqui no meio nas entrelinhas dessa passagem bíblica, né? Jesus poderia estar dizendo: vocês são incrédulos porque vocês acham que, né? Vocês são incrédulos
porque não jejuaram? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Se vocês tivessem jejuado, né? Se vocês crescem naquilo que nós estamos ensinando, nós estamos, né, 100 dias de jejum, 100 dias de jejum, né? Agora, já não sei quantos dias são até o final do ano, mas 100 dias antes de encerrar o ano, nós começamos um jejum. E esse jejum, meu irmão, isso como é importante para a vida espiritual. Isso pode ser uma incredulidade. Se você não jejua, pode ser uma incredulidade. Se você não jejua, talvez você pode até achar o seguinte: não, mas eu não jejuo de preguiça mesmo. Eu não jejuo por falta de vontade mesmo. Pode ser isso. Eu não jejuo por não levar tão a sério assim. Pode ser isso. Mas pode ser pior do que isso. O que é pior do que isso? Pior do que isso é você não crer nessa doutrina. Você não crê nesse ensinamento bíblico. Pior do que jejuar por não jejuar porque não quer, ou porque é relapso, né? E talvez seja não jejuar porque de fato não crê nisso. Porque se conhece, crê no poder do jejum, que é citado aqui, jejum e oração, se crê na importância, na influência da oração e do jejum, a gente vai jejuar e orar, jejuar e orar. E vamos combinar que jejum não é bom, né? Jejuar não é legal, né? Jejum não é bom, irmãos, né? Eu entendo que quando eu estou de jejum, né? Quando eu estou de jejum, eu não consigo produzir as coisas que eu normalmente, o meu ritmo diminui. E eu confesso que muitas vezes eu não fiz jejum como eu gostaria de fazer, por causa que eu não conseguia produzir a mesma coisa. O humor muda, a disposição muda, né? Você levantar de manhã, né? Acordar de manhã, tem que tomar aquele café, irmãos. Aquele café, ele é energia para o dia inteiro. E uma coisa, aí você acordar de manhã, não tomar aquele café, é outra pessoa. Então, como é que eu vou produzir, né? Olha o raciocínio humano, né? Olha a nossa limitação humana. Como é que eu vou produzir, né? E aí se o cara quer ser mais espiritual, né? Como é que eu vou produzir para Jesus se eu não estiver bem fortinho, né? Se eu não estiver com bastante, né? Bem alimentado. Mas, e aí o Espírito Santo me mostrou algo tão lindo uma vez. Me mostrou algo incrível. Daí eu entendi que realmente você vai produzir menos. Você vai produzir menos no natural. Você vai produzir, talvez, você faria 10 coisas, você vai fazer 7, vai fazer 6. Só que o que você vai receber de Deus, o que vem do sobrenatural de Deus, vai valer como se você tivesse feito 20 coisas. O que você vai fazer em Deus, o que a gente vai acessar em Deus, não se compara àquelas coisas que talvez eu gostaria de fazer na minha melhor performance. Eu perco performance quando estou de jejum. Eu já entendi isso. Ninguém vai estar de jejum e vai estar dizendo assim: eu estou bem, estou legal. Só se é aquele efeito psicológico, né? É que nem um lutador que é quase nocauteado, né? Ele dá uma tonteada e diz: eu estou bem, né? Mas ele não sabe nem o nome dele, né? Estou bem, mas é só uma reação psicológica. Aí o juiz conta até 10 ali, no 7, no 8 ali, ele volta, né? Mas nos primeiros 3 segundos, 4 ali, ele não sabe nem onde ele está, né? Não sabe nem o nome da mãe dele. Então, quando a gente está de jejum, não estamos na nossa melhor performance, mas nós estamos justamente matando a nossa condição humana. Nós estamos diminuindo a nossa condição humana. Nós estamos matando o nosso recurso natural para acessar o recurso espiritual. Então o jejum não é bom, mas é bom. É ruim, mas é bom. Tá bom, irmãos? Jesus então diz aqui: ó geração incrédula,
Até quando estarei com vocês? E como se não bastara isso, Jesus depois disse assim: até quando eu vou ter que suportá-los? Isso não é uma frase muito carinhosa, né? Eu lembro que Jesus falou para Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás. Falou a Pedro, né? Direcionando a Pedro. Falou a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque ele não cogitava das coisas de Deus. Como é que alguém anda com Jesus? Como é que alguém anda com Jesus? Olha o perigo da gente andar com Jesus e fazer o contrário que Jesus quer. Olhe como, por um detalhe, né? A gente às vezes quer salvar as pessoas. Às vezes a gente quer salvar alguém, e tudo que ele precisa é morrer, não é ser salvo. Às vezes a gente quer salvar uma situação, e tudo que a pessoa precisa não é ser salva daquela situação, é ela passar aquela situação. Cuidado, não ajude alguém que Deus está provando. Deus é que manda as provas, irmãos. A gente tem que ter sabedoria até para ajudar alguém, né? Para não alimentar aquilo que Deus está querendo matar. Às vezes Deus está querendo ter um processo na vida da pessoa. Irmãos, eu gosto de abençoar as pessoas. Eu gosto mesmo. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Melhor é dar do que receber, né? Vamos servir, né? Vamos servir num outro ministério ou numa outra lagoinha. Olha que legal, você vai, você aluga você pega um ônibus, pega 40 pessoas, né? Pega a juventude, pega o teatro, pega o louvor, pega a dança, bota 40 pessoas num ônibus, vai lá naquela igreja, seja qual for, seja lagoinha ou qual for, vai lá servir naquela comunidade. E o pastor chega lá e diz: vê, né? Vê, mas eu não tenho como pagar isso. Não, você não vai pagar. Deus está nos abençoando, nós vamos investir no seu ministério. Não é lindo isso? Não é melhor dar do que receber? Agora nós temos uma oportunidade de servir aqui num bairro aqui de Novo Hamburgo. Você que gosta de servir, né? Até já coloquei lá no GC. Você que gosta de servir, vamos lá, irmãos, nós vamos lá levar um kit café, né? Se você quiser levar brinquedos para as crianças, né? Mas os pastores vão levar um kit café lá. Pastor Moisés, pastora Mari, que são meus primos lá de São Leopoldo, é um outro ministério. Eu vi eles fazendo aquele trabalho, achei tão lindo. Falei com a Mauri, né? A Mauri já se apaixonou pela visão, já combinaram e vamos lá naquele lugar. Irmãos, lá não tem água e não tem luz. Começa assim: não tem água, não tem luz. Não, tomara que esteja chovendo lá o dia que a gente for lá, porque nós vamos embarrar todos os nossos tênis lá. Amém? Por que as pessoas estão lá, irmão? Não sei, irmãos. Mas se a gente pode estender a mão, a gente vai lá. Uma coisa é certa: quando Jesus chega num lugar desse, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. E eu já visitei lugares assim, lugares difíceis, irmão, lugares que você tem que ter estômago para você não começar a chorar na frente deles. Você tem que saber o que você está fazendo lá. Muitos lugares a gente vê que são pessoas que se afastaram de Jesus. É verdade, irmãos. Mas não importa se a pessoa se afastou de Jesus. Importa que a gente tem que ter amor e misericórdia para com a vida delas, amém? Importa que Jesus pode fazer uma nova história daquela vida. Eu creio muito que Deus, Ele vai abençoar pessoas que a gente talvez já desistiu. Eu creio muito que Deus pode abençoar aqueles que nós chamamos dos improváveis. Viveu a vida toda errada, irmão. A gente não pode desistir das pessoas, amém? Não pode. Só que a gente tem que saber a nossa missão. Precisamos saber a nossa missão. Não podemos alimentar aquilo que Deus quer matar. Não podemos dar vida àquilo que Deus quer que morra. Eu já falei aqui, né? Às vezes a melhor coisa que um ministério tem, eu sei que isso é sério que eu vou falar aqui agora. Às vezes a melhor coisa do ministério é ele morrer, irmãos. Para ele ver se ele começa, para ver se ele nasce de novo. E nasce certo.
Porque enquanto você alimenta uma coisa errada, vai para frente. Enquanto você alimenta algo errado, ele vai indo para frente e passa a vida toda errada. Eu vim de um ministério, né, o lugar que eu mais fiquei, a igreja é o lugar que eu fiquei por muitos anos, já falei isso aqui. Vocês já estão cansados de ouvir falar a mesma coisa? Fiquei muitos anos lá, muitos anos mesmo. E esse lugar agora, depois de passar num processo bem difícil, essa igreja, uma estrutura boa, uma grande estrutura, né? Uma baita de uma estrutura bem localizada, prédio próprio, centro da cidade. E agora eu acho que ela tem chance de novo. Sabe por quê? Porque quebrou. Acabou tudo. Um lugar que era lotado de gente, se juntar todos os cultos, agora não tem 40 pessoas. Eu acho que agora vai começar a ter chance. Que agora vai começar do zero. Às vezes, nós queremos alimentar um lugar que Deus não está, irmãos. Por isso que nós temos que ter o quê? Discernimento. Por isso que as coisas de Deus não é do nosso jeito. Jesus diz para ele: geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Olha, eu não queria ouvir essa mensagem de Jesus, mas a gente está tão perto de Jesus, a gente está tão pertinho de Jesus, e onde é que está a nossa fé? Nós estamos tão pertinho de Jesus, não aprendemos nada com Ele. Irmãos, nós andamos perto das pessoas. Se a gente anda 1 ano, 2 anos, 3 anos com as pessoas, 4 anos com as pessoas, se elas não aprenderam com a gente, meu irmão. Domingo aconteceu algo, uma direção de Deus aqui. Aconteceu uma direção que Deus deu. E chamei os pastores aqui. A gente sempre chama, os pastores e pastoras ficam posicionados aqui para orar pela igreja. E Deus me deu uma direção, que hoje não é os pastores que vão orar pelas ovelhas. Quem estava domingo aqui? Né? Ou assistiu, né? Qual foi a direção? A direção foi das ovelhas orar para os pastores, irmãos. E alguns pastores, né, não todos, imagino que pastor César, a gente não conversou sobre isso, né? Mas imagine que foi uma experiência especial, né, pastor? Foi uma experiência, você estava aqui pronto para orar. Mas você sabia como é que está o pastor César? Pastora Manu, pastora Kézia, pastora Cláudia? As pessoas sabem, irmão, não importa como a gente está. Domingo a gente vem para cá para orar, para abençoar, para profetizar. Domingo a gente vem para cá, nos cultos, para ser bênção na sua vida, irmãos. Às vezes você não sabe como a gente está. E o Espírito Santo me dá aquela direção ali. E uma pastora disse assim, ó, eu fui orar, talvez até ela fale sobre isso, numa das suas pregações. Eu fui lá e disse para Deus, eu não tenho hoje, eu estou vazia, passando por uma situação, né, de saúde na família delicada. E a pastora, e disse que ela ouviu Deus falar assim para ela assim, ó, só obedece, só obedece. E ela vem aqui na frente, só obedeceu. Vem aqui, então tá, Deus está mandando eu lá orar, eu vou orar pela igreja. E aí Deus me dá essa direção, que já tinha me dado, essa direção. Não, hoje, nós não vamos orar por você, é você que vai orar por nós. E ela chegou, logo depois, mais tarde, ela me mandou um depoimento, pastor, não tem palavras, que é esse Deus, não tem palavras como é que Deus faz as coisas, não tem palavras como Deus os ama. Você sabe qual é a mensagem de hoje? É fortalecendo a sua fé. Você sabe qual é o primeiro pilar para fortalecer a sua fé? Obediência. O primeiro pilar, uma pessoa com a fé fortalecida, uma pessoa desobediente, irmãos, ela vai errar o caminho da fé. Desobediência, às vezes clara, às vezes uma desobediência clara da palavra. Essa a gente conserta, né? Atitude é fácil de consertar, né? O pai corrige, né? O professor corrige, o pastor corrige, o líder. Atitude é fácil de lidar, irmãos. A gente só corrige a linha. Se não quer mais também, a gente libera. Atitude é fácil de corrigir. O difícil é corrigir
o coração. Difícil é corrigir a nossa incredulidade. Por isso nós temos que obedecer a palavra. Ó geração incrédula, até quando vou suportar vocês? Por que não jejuaram? Por que não oraram? Não creram na oração e no jejum? Eu quero vocês em outro nível. É o que Jesus está falando, é o que Jesus quer. Ele quer a gente num outro nível, quer a gente numa outra pegada, para não precisar mais chamar o pastor para orar, para não precisar mais chamar Jesus para orar, para não precisar chamar mais o pastor da libertação para orar. Por quê? Porque você jejuou, você orou, você creu no seu chamado, você creu naquilo que Deus te chamou, e você vai colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. Talvez você vai parar num hospital aí com uma enxaqueca, com uma coisa boba aí, talvez não boba, porque senão não estaria no hospital. Mas talvez você só vai lá para orar por alguém, para falar de Jesus para alguém, para liberar uma palavra por alguém. Ei, irmãos, quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, irmãos, eu me compadeço das pessoas que passam tanta necessidade. Eu posso dizer que nós aqui não passamos necessidade. Você tem água, você tem luz. Como é que as pessoas vivem? Não, eles pegam garrafa PET, botam água, arrumam água no outro lugar e levam para tomar água nas suas casas, para fazer a sua comida. No verão não tem água gelada, irmãos, não tem luz. Mas não é essa a maior necessidade. A Bíblia diz que se o teu irmão estiver com fome, dá-lhe de comer. Não vou dizer para ele, Deus te abençoe, meu irmão. Não, dá-lhe de comer, irmãos. Dá comida, acolhe. Mas o que precisa é a palavra, o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Eu tenho um testemunho pessoal, testemunho da minha família. A minha mãe nunca foi rica, mas nunca faltou para ela a fé, o entusiasmo, a oração, o jejum. Nunca faltou para ela a gratidão. Nunca faltou para ela a oração, a revelação. Deus mostrava para ela, às vezes, mostrava o nome de um filho, vinha na mente dela, ela já orava para aquele filho, e era um momento às vezes de dificuldade de um filho, um momento de doença, um momento perigoso, e Deus dava livramento, porque aquela mulher, sem instrução nenhuma, com simplicidade, semi-analfabeta, mas ela tinha uma obediência a Deus, ela aprendeu a orar, ela começou a orar, irmãos. Onde é que nós vamos sem uma vida de oração? Onde é que nós vamos sem uma vida de jejum e de consagração, matar a carne? Eu não gosto de mim nessa performance, nessa baixa performance, eu não gosto. Eu gosto de mim trabalhando, agitado, mais animado, mais bem-humorado. Para isso eu tenho que andar com uma garrafa de café do lado o dia todo. Por isso que eu durmo só 4 horas. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nós não podemos fortalecer aquilo que Deus quer enfraquecer. Nós precisamos de sabedoria, amém, irmãos? Precisamos de sabedoria, por isso precisamos de obediência. Uma pessoa obediente, ela vai fortalecer a sua fé. Fortaleça a sua fé, obedeça aos comandos de Deus. Na oração e no jejum, você vai ouvir os comandos de Deus. Obedeça os comandos de Deus. As coisas simples que Deus faz, irmãos. Para que mais simples do que esse comando que Deus me deu no domingo à noite? Para que mais? É um comando simples, irmãos. Hoje, só troca hoje. Não é o pastor que ora, o pastor recebe. Eu vou dizer para você, quando você ora por alguém que te ajudou, é talvez uma das formas mais lindas de gratidão. Inclusive, eu gostaria que você praticasse isso. Pega alguém que te ajudou, alguém que foi bênção na sua vida, e diga para ela assim: ei, meu irmão, minha irmã, seja quem for, você foi uma bênção na minha vida, eu quero orar por você, eu vou orar por ti. É uma forma de gratidão,
é uma forma tão linda. Você pode orar, né? Pode orar para qualquer pessoa que foi uma bênção na sua vida. Olha que lindo isso. Mais bem-vindo. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que muito te ajudou, ela vai ser tão edificante. Antes de você orar, só com o que você falou, ela já vai ver Deus ali, ela já vai ver Jesus ali. Porque a gente está tão acostumado a dar, que às vezes a gente está até desacostumado a receber. A gente está tão acostumado a abençoar, que às vezes está até desacostumado a ser abençoado. A gente está ali para ser forte e corajoso. É isso que Deus mandou a gente ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Mas no dia a dia, palavra, medita na palavra, de dia e de noite. Então Jesus diz ali, Jesus pede, traga o menino. Eles trouxeram o menino, e quando o Espírito viu ali Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca, uma possessão demoníaca. E Jesus faz ali um diálogo, né? A calma de Jesus, né? A Bíblia diz, quando você está lendo aqui, né? Quando você está lendo ali, ó, e trouxeram, então eles o trouxeram. Quando Jesus viu, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Daí a gente vai lendo, agora Jesus vai orar. Aí Jesus olha para o pai, quanto tempo ele está assim? Esse é Jesus, né? Sabe o que eu aprendi, irmãos? Deus nos chamou, quando as coisas estão, eu compartilho isso com os pastores, com os líderes. O líder é aquele que quando as pessoas estão a 140 por hora, ele vem a 40, né? A primeira palavra do líder e do pastor é calma, 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 vai dar certo, né? Olha que incrível essa passagem que ensina pra gente, calma. Eu achei que, eu estou lendo aqui, estou empolgado com a leitura, agora Jesus vai pisar na cabeça do capiroto aqui, né? Aí Jesus pergunta, quanto tempo ele está assim? Aí o pai responde, né? Desde a infância respondeu ele. Daí o pai repete, já tinha falado, né? Se você ler, se você olhar aqui, já tinha falado, fala de novo. Pois é, muitas vezes ele é lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, e aí tipo assim, tá, tu vai fazer alguma coisa ou tu não vai? É o que ele pergunta. Se tu pode fazer alguma coisa, tipo, se tu vai ficar aqui conversando, se tu pode fazer, faz, se não pode, vou embora, porque eu já estou acostumado com esse demônio aqui já. E aí, ele pergunta para Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus perguntou para ele, se pode, Jesus fez assim, essa é a pergunta que tu fez. Quantas vezes a gente perguntou se Jesus pode? Talvez você vai dizer assim, não, nunca perguntei. Mas se você pergunta, mas talvez você perguntou assim, por que isso, Jesus? É quase que a mesma coisa. Por que está acontecendo comigo isso? É a mesma coisa que dizer para Jesus, então eu não posso resolver isso. Então eu perdi o controle. Então eu não soube fazer. Quando a gente pergunta, ó Deus, por que isso comigo? Ei, irmãos, a incredulidade cega a gente. Um coração, um olhar incrédulo, só vê o ruim, só vê o negativo. Tudo que Satanás quer dizer para você, ei, você já errou 1, 2, 3, 4, agora você vai errar de novo, você já fracassou, as pessoas já te decepcionaram 1, 2, 3, 4 vezes, agora elas vão te decepcionar de novo. É isso que Satanás quer que você acredite. Ah, mas Deus está te treinando. Então Ele te manda, Ele permite uma derrota, permite 2, permite, a cada derrota, a cada perda sua, cada perda ou perca, me ajude aí, agora, perda, a cada derrota, vamos ficar aqui melhor, a cada derrota sua, você está se fortalecendo, porque a Bíblia diz que a gente vai de fé em fé e de glória em glória. Depois da fé vem a glória. Depois de um nível de fé, você experimenta um outro nível de fé.
Depois de um nível de glória, você experimenta um outro nível de glória. E tudo que Deus quer é que a gente se levante com fé, irmãos, mas com ousadia e com fé. Você está entendendo? As pessoas vêm com as notícias ruins, as pessoas vêm com a tragédia, e você vai ter que ser aquele que vai dizer assim: quanto tempo está acontecendo isso aí? As pessoas vão querer que você dê resposta. Não, mas o pastor tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, o líder tem que fazer alguma coisa. Não, irmão, não cai nessa não. A nossa vida de fé, a nossa palavra, nosso fundamento da fé é Jesus. E tem vários nomes de Jesus que eu já li aqui em vários cultos, 324 nomes. Tem um deles que diz que Jesus é a rocha. Ninguém pode mover a rocha. Tem um outro nome que diz que Jesus é a pedra. Jesus é a rocha, a pedra. A Bíblia diz que aquele que cair nessa pedra vai se dar mal, mas se aquele que a pedra cair sobre ele, está morto. É o que diz a palavra. Aquele que se levanta contra a fé, contra Jesus, está mal, meu irmão. Mas o pior não é você se levantar contra Jesus. O pior é essa pedra cair sobre você. Está morto. Essa incredulidade eterna, esse juízo eterno. Então, Jesus pergunta para ele: se eu posso? Isso é incredulidade, geração incrédula. Jesus não pode, irmãos. Jesus não pode transformar uma história. Não é porque você perdeu o controle que Jesus perdeu o controle. Não é porque as coisas não saíram do seu jeito, do seu plano, da sua ideia. Hoje Jesus está, esse culto, essa atmosfera aqui, esse dia aqui, é para dizer para você: ei, começa a crer de novo. Tira essa incredulidade e começa a crer, mas começa a crer valendo. Desde a infância esse menino sofria desses males, perturbado, endemoniado, espumava, o espírito queria matar ele, jogava no fogo, jogava na água, aquilo estava irreversível, mas aquele homem viu uma chance. Ele viu uma chance. Ei, se você está perto de Jesus, você tem uma chance. Se você está com Jesus, você tem uma chance. Obedeça os fundamentos da fé. Creia, obedeça os fundamentos da fé. Ei, pessoas incrédulas vão estar perto de você. Pessoas que têm 5, 10, 15, 20 anos. Pastores incrédulos podem estar perto de você. Homens e mulheres incrédulos, líderes incrédulos podem estar perto de você. Não deixa contagiar a sua fé. Creia, não deixa enfraquecer a sua fé. Pelo contrário, fortaleça a sua fé obedecendo a Deus, obedecendo a sua vontade, aos seus preceitos. Se pode, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Sabe o que é uma pessoa com ansiedade? É porque ele não crê. Ele acha que Deus pode tudo menos aquilo. Sabe que uma pessoa se batendo e fazendo tudo errado? É porque ele não crê. Sabe uma pessoa que atropela os processos? É porque ele não crê. Sabe uma pessoa que em vez de guardar silêncio, ela fala na hora errada? É porque ela acha que Deus é bom, Deus é lindo, Deus mudou tanta coisa, mas agora Ele não pode. Agora Jesus, isso aqui eu vou ter que resolver. Essa é a incredulidade. Isso incomodou Jesus. Não sei se irritou Jesus, se indignou Jesus, não sei, irmão, mas Jesus ficou incomodado com essa incredulidade. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia é clara quando diz que a falta de fé desagrada a Deus. Às vezes nós só temos que dizer para as pessoas: irmãos, vamos orar, tá? É só isso. Às vezes nós temos que dizer para as pessoas: queridos, vamos orar. Mas vamos orar, Deus vai responder.
Deus vai dar uma porta, uma saída. Deus vai abrir uma porta, uma saída. A obediência a Deus vai fortalecer a nossa fé. A fé não é um conhecimento, não é um conhecimento. Não, irmãos, a fé ela é uma certeza. A fé é uma convicção. A fé é uma convicção. A fé não é um conhecimento, porque não, a fé é uma certeza que Deus coloca dentro do crente, ele vai. Se for para a fornalha, ele vai. Se for para o deserto, ele vai. Se for para a arena, ele vai. Por quê? Porque Deus colocou algo dentro dele, colocou uma fé dentro dele. E ele está fortalecido na palavra. A outra maneira de fortalecer a sua fé, palavra de Deus. Palavra de Deus. Pega situações da tua vida e faz um crivo na palavra. Isso aqui, o que a Bíblia diz com relação a isso? Não. Quais os atributos de Deus? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é forte, Ele é poderoso nas batalhas, Ele é a rocha firme. Então a vitória é minha, no nome de Jesus. Vai para a palavra. Quer fortalecer a sua vida de fé? Fortaleça a sua fé. Palavra. Nós já falamos aqui 4 coisas para você fortalecer a sua fé: obediência, oração, jejum e palavra. Se a gente não for bíblico, irmãos, se a gente não for bíblico, nós só precisamos de Bíblia dentro de nós, Bíblia dentro de nós, Bíblia dentro de nós. Palavra, todo dia palavra, todo dia a Bíblia. Escute a Bíblia, leia a Bíblia, escute a Bíblia. Irmãos, eu acho que eu vou ficar louco tanto que escuta a Bíblia, eu e a Cláudia. Parece 2 loucos dentro de casa. Eu tenho um aplicativo aqui, né? Tem um aplicativo, nós temos a Bíblia em áudio, né? E aí ela está num capítulo, eu estou no outro, a gente se cruza lá, irmãos, né? A gente se cruza lá, lendo a Bíblia. Vamos para o lado, só se olha assim, né? No fonezinho, no áudio. Às vezes eu pego uma carona do áudio dela lá, escutando a Bíblia, irmãos. Bíblia dentro de nós, Bíblia, escutando Bíblia direto. Nós estamos numa pegada lá que até nós temos que. Olha, dois malucos dentro de casa. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Daqui a pouco passa a Cláudia lá. Gênesis, capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. Eu estou no 1, ela está no 15 já, ela está sempre na minha frente. Mas eu acho que ela já começou lá pelo 10, irmão, estou desconfiado. Acho que ela é boba, né? Irmãos, nós estamos cruzando dentro de casa, eu e ela, escutando a Bíblia para lá e para cá, Bíblia, cá. Nós vamos escutando a Bíblia e às vezes ela está rindo, né? Sozinha, que nem uma benção. Rindo por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que, né? Ela estava lendo lá, ela estava escutando a Bíblia lá, começou a rir, né? Eu pensei, mas vou ter que botar a mão na cabeça dela. Não, mas ela estava escutando a Bíblia. Ela disse, a Bíblia é surreal, ela diz, né? Surreal, tem umas frases que ela sempre fala, né? É surreal o negócio. A Bíblia é top, ela disse, a Bíblia é top. Jesus é top, ela fala, né? O que mais que ela fala? Alguém lembra aí, não? Sensacional. É demais. Ela fala também, Vlad, está na hora da ceia. Ela fala também, está na hora de terminar a mensagem. Às vezes ela fala. Não, ela não fala não. E aí ela disse assim, cara, a Bíblia é top. O negócio é, o que foi? Tudo que Jacó fazia dava certo. Cara, Jacó botava as ovelhas ali, as ovelhas olhavam ali para o esquema que Jacó fez ali, né, para as varas, e as ovelhas de Jacó produziam, irmãos. E aí, Labão, tio dele, Labão, ladrão, combina? Labão
sacaneando ele de novo. Não, agora vamos trocar, as ovelhas é diferente. Aí Jacó fazia um outro esquema lá, ele, Jesus, mistério dele com Deus, pois as ovelhas que produziam antes, que era para Labão, não davam fruto. As que Jacó queria, frutificava e produzia, e Jacó enriquecia. Mas, o negócio é surreal, diz ela. Escutando a Bíblia, irmão, só escutando a Bíblia, curtindo o poder de Deus. Uma passagem que nós já ouvimos 10 vezes. Ô, meu irmão, leia a Bíblia, vai para dentro, baixa esse aplicativo aí, escute a Bíblia, põe aqui, vai caminhar. Por quê? Porque é isso que nós precisamos, fundamentar a nossa fé. Amém? Aí nós não seremos enganados, iludidos, distraídos, porque tem Bíblia dentro de nós, tem palavra dentro de nós. É lindo demais, né? Sensacional. Vamos ficar em pé?